Olá pessoal, beleza? Bom, então vamos aqui para mais um vídeo do nosso curso, né? Aqui, então a ideia era falar um pouco sobre o Maple e sobre o MATLAB, né? São aplicativos, né? São softwares que auxilia não só o professor, né? Como também o aluno. Eu acho que auxilia ambos, né? Talvez aí o aluno ele saia melhor aí para com o conhecimento desses aplicações, devido aos cálculos, né, a complexidade de cálculos que ele acaba podendo resolver. Bom, aqui eu trago, eu não sei se está cortando, deixa eu só ver direitinho aqui. Acho que ele não pega ali em cima. Tá. Então aqui eu vou trazer uma opção, né? O problema do Maple e do MATLAB é que eles são softwares que a gente tem que acabar pagando para poder utilizar ele. Então aqui eu trago para vocês então uma aplicação, né? Que você não vai ter essa necessidade aí de pagar, né? Que é o Maxima. Então o Maxima ele é um software, né? Você consegue fazer algumas coisas algébricas com ele bem interessante, que você não tem que pagar. Então basicamente essa é a vantagem de você poder usar o Maxima, né? Se você for pegar, por exemplo, a BNCC ela diz, né, que o professor ele em algumas habilidades ele pode estar incluindo aí as tecnologias, né, os softwares, algumas coisas desse sentido para auxiliar no aprendizado desse aluno. Então essa aplicação ela é boa por isso, né? Eu não sei se vai conseguir pegar aí, porque o programa deve ter cortado, não sei. Eu acho que ele só pega a parte de baixo. Se você for ver aqui, você tem várias opções aqui em cima, né? Eu não sei se vai ver, então não vou pular. Por exemplo, arquivo, editar, viewer, célula, máxima, equações, álgebra, cálculo, simplificar, list, gráfico, numérico e ajuda, né? Então aquelas opções que a gente tem, todas elas dá para a gente poder fazer aí dá para a gente poder dar uma olhadinha, né? Por exemplo, em álgebra tem várias opções, por exemplo, de matrizes, né? Calcular matriz, calcular determinante, alto valor, alto vetor, matriz adjunta, você fazer uma transposta. Então é interessante dar uma olhada nisso daqui. Bom, aqui a gente tem todas essas outras instruções, né? E eu vou falar um pouco desse lado. Aqui é onde você vai geralmente digitar, tá? Aqui é onde você vai inserir os seus comandos e ele vai gerar os resultados que você pediu, né? Desse lado aqui esquerdo a gente tem o histórico, é tudo que você digitou. Embaixo você tem lá uma lista, né, do que você pode fazer. Do outro lado aqui da direita, né, da esquerda, perdão, tem esses símbolos matemáticos, então meio, metade, né? Então tudo isso daqui auxilia na hora de fazer os comandos. Aqui do lado aqui a gente tem também mais algumas outras coisas, né? Por exemplo, para você plotar e desenhar. Então você pode desenhar os seus gráficos, ok? Então, eu separei aqui 3 comandos, né? Tem infinitas variedades aí que você pode estar aplicando aí na sua aula, mas eu separei comandos que eu particularmente eu acharia muito útil, né? O primeiro deles é o comando divisors. Então a gente escreve assim, deixa eu só conferir, porque é o seguinte, aqui se você errar ali a escrita, você vai errar basicamente tudo, tá? Eu vou pegar, por exemplo, aqui os divisores do número 6, tá? Basicamente esse comando faz isso, tá? Então a gente vem cá, clica nessa seta verde, né, que está apontada para a direita, né? Ela vai, então, dar o resultado. Se você perceber, os divisores do número 6 é o número 1, 2, 3 e 6. Ah, mas o número 6 é um número pequeno, né? Nós conseguimos fazer isso. Sim, realmente. A vantagem disso daqui é quando nós aumentamos, por exemplo, esse número, né? Dá para você deixar aqui ou dá para você vir cá e digitar novamente, né? Se você vier aqui e digitar novamente é a mesma coisa. Divisor, por exemplo, do número 360. Então eu peguei o número 360 para fazer uma referência aí, né? Quando você pega o círculo e divide ele em 360 partes, né?
Então, uma parte de 360 equivale a 1 grau, né, que a gente chama. Aqui, ó, por exemplo, eu digitei errado. Então a gente tem que corrigir, tá? Se digitar errado, não vai ter comando e aí não consegue fazer. Então, por exemplo, os divisores de 360 são todos esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui às vezes ajuda bastante a gente, né? Porque a gente fazer a combinação de todos eles, achar todos esses divisores, é um pouco chato, né? É um pouco enjoado de você fazer isso. Com isso, né? Fica muito fácil agora você saber se o número é primo ou não. Por exemplo, eu vou pegar um número primo aqui, ó. Vou pegar o número primo, o número 7. Então, a classe dos primos, né, eles possuem dois divisores, né, naturais, então o número 7 é primo. Então, aqui você já consegue saber se o número é primo ou não. Então, você vai, por exemplo, pegar um outro número, né? Deixa eu pegar um outro número aqui. Que você quer saber se ele é primo ou não, né? Então eu sempre tive a dúvida de saber se o meu ano de nascimento é primo ou não. 1991. Aí vem cá, a gente vem cá e copila, né? Então, olha, ele tem 4 divisores. Então, 1991, ele não é primo. Então, isso daqui já te dá uma possibilidade, né, da gente poder calcular algumas coisas interessantes aí com nossos alunos, né? De qualquer forma, é um conhecimento aí para ele que motiva, né, ele a querer saber como que funciona na matemática. Às vezes você consegue fazer essa articulação de colocar o aluno para poder pensar, né? Nossa, mas a matemática ela começa a fazer sentido nessa coisa. Obviamente, algum desses alunos também pode falar: ah, se tem isso, para que eu vou querer aprender, né? Se isso daqui faz para mim. Então, a gente tem que ter a noção, passar para esses alunos que essas coisas, né, que a calculadora faz, que esse aplicativo faz, ele foi desenvolvido por uma pessoa, né? Então a pessoa tem que fazer o comando para isso acontecer. Então, outro comando, né, bem interessante que eu peguei aqui o comando de você saber de uma divisão, né, o quociente e o resto. Se você colocar, por exemplo, aqui, ó, 7 dividido, né? Cadê? Dividido para 3. Ele vai escrever a fração, tá vendo? Ele não vai resolver. Então você tem um comando que você joga aqui, mas a ideia seria o quê? Né? A gente saber somente o resto dessa divisão, né? Somente o quociente, para poder fazer, por exemplo, uma fração contínua, coisas do tipo. Então como que a gente faz isso, né? A gente pode digitar aqui o comando, ó, quotiente. Mais uma coisa aqui, a gente tem que escrever certinho. Já é a terceira vez que eu estou digitando, tentando fazer esse vídeo aqui. Por quê? Porque eu errava os comandos, né? Se errou o comando, não vai aparecer. Então nós temos aqui, ó, 7, 3. Então a gente vem cá. Ó, então o quociente, né, do 7 dividido para 3 é 2, né? 2 vezes 3, 6, resta 1. E aí, para você saber o resto, você digita aqui, então, o comando remainder. Entre parênteses. Aí aqui dentro aqui nós colocamos o número 7 e 3. Ele vai te dar o resto. Aqui deu algum problema. Eu acho que é porque o meu numlock ficou fechado. 7. O que aconteceu aqui? O meu, acho que é o... Ah, pronto. 7 e 3. Fecha o parênteses aqui. E aí a gente dá o comando ali para acontecer. Então, o resto da divisão é 1. Bom, para que isso serve, né? Eu vejo uma aplicação bem da hora, que geralmente eu passo para meus alunos, né? Um exemplo. Quando você, por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Qual dia da semana será daqui a 1000 dias, né? Então você divide 1000 para 7, né? Então você vai querer saber o resto da divisão. Então você pode fazer isso daqui usando o seu computador, né? Então 1000 dividido para 7. Então só o resto dessa divisão, né? Dá para fazer na calculadora? Dá, mas aí você vai ter que dividir, pegar o valor, né, inteiro que tá ali, multiplicar pelo divisor,
multiplica, subtrai do número para você achar o resto. Aqui ele já te dá direto, né? É um conceito aí um pouco mais ligeiro, né? Então, o resto é 6. Quando é resto 6, o que significa? Que vai ser 2 dias, né? Vai ser um dia antes. Então, se hoje é quarta, quer dizer que daqui 1000 dias vai ser numa terça-feira. Então, aqui a gente consegue ter essas possibilidades de resolver. Aqui, então, mais um detalhe que a gente pode fazer. O que acontece? Deixa eu pegar aqui uma expressão que já está definida aqui. Aí eu passo para vocês, tá? Então, vem cá. Bom, a expressão é essa. Eu vou digitar ela aqui, não vou digitar, vou só colar. A expressão é essa. Então, essa expressão aqui que foi feita, né? X mais 3 elevado à quinta, né? É uma expressão menos aquilo lá, mais x mais b elevado a menos 1, mais menos, x menos 1 sobre 4, né? Elevado a menos 5. Então, isso daqui, pessoal, esse Q, com 2 pontos, você está chamando a expressão de Q, tá? Isso aqui é uma equação. O que acontece, né, se eu der um Enter aqui, né? Ó, então, vamos lá. Dei o Enter, ele vai só reescrever, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez aqui na fração. A princípio aqui você já tem uma noção, né, uma visualização de como que vai funcionar essa expressão. Aqui, ó, eu nem sabia desse negócio aqui. Tem como você simplificar, fatorar, expandir. Então, um comando que a gente vai utilizar aqui é o expandir, né? Deixa eu ver se por aqui vai. Se for, é GG, hein? Ó, expandir a expressão. Então, nesse caso aqui de expandir a expressão, esse comando aqui eu só coloco o Q ali dentro, tá? Eu venho cá, tiro aqui a expressão, né? E vou colocar somente o Q. E aí vamos ver o que vai acontecer. Bom, o que ele fez aqui, né? Ele expandiu, então, a expressão. Por exemplo, tudo que está dentro do parênteses elevado a 5, ele abriu. Então, por exemplo, essa primeira parcela aqui, ela é referente a essa última. Essa 1 sobre xb é esse daqui, né? X à quinta, no caso, seria a expansão do x mais 3 elevado a 5. Então, até aqui. E ele vai também expandir o x menos a. Também está aqui incluso. Então, ele abriu isso, né? Dá para resolver, você pode ter a possibilidade de resolver e tudo, né? Por exemplo, se eu clicar aqui em resolver, se eu clicar aqui em encontrar raiz. Então, tudo isso são possibilidades que ele dá para vocês utilizar aqui no máxima, né? Deixa eu ver outra expressão que eu achei muito interessante, né? Referente a você poder fazer então matrizes. Então, eu já vi, né, alguns trabalhos do Profimática, o pessoal fez matrizes, trabalhar, por exemplo, polinômio característico, determinante, alto valor, alto vetor, coisas que geralmente, né, a gente não trabalha ali devido a tanta complexidade, né, devido também tanto a tempo. A gente pode estar trabalhando, né, caso você queira, um conceito desse, né, utilizando isso daqui, utilizando essa ferramenta. Então, o aluno, quando ele for para a faculdade, que ele for ver essas coisas aqui, ele já vai chegar lá, pelo menos sabendo o básico, né? Pelo menos a parte mecânica, como que funciona. E depois ele vai aprender como que geralmente funciona. Apesar que dá, né? Para você fazer conciliar os dois. Então, por exemplo, gerar matriz, como que a gente faz? Vou introduzir uma matriz aqui de 3 linhas e 3 colunas. Aqui eu vou colocar a matriz identidade, tá? Só para ficar mais claro. Gerei essa matriz. Olha só como é que ele gera. Só um comando aqui, ó. Aqui, como que eu faço para gerar essa matriz? Eu venho em álgebra. Aqui em cima está escrito álgebra. Clico. Aí eu coloco no introduzir matriz. E aí ele vai te dar uma opçãozinha que eu coloquei aqui, né? E aí ele gerou essa matriz aqui, ó. Então, essa matriz aqui agora, eu vou renomear ela, vou chamar ela de matriz identidade. Então, o I maiúsculo. Deixa eu só compilar ela. Pronto, então renomeei ela. Tá, para que eu renomeio? Para a gente poder, então, calcular um determinante, né? Vamos calcular um determinante dela. Então, como ela é matriz de identidade, o determinante dela é o 1, né? Então, a álgebra, você vem cá na parte de álgebra,
Aí você vem em determinante, né? Ó, ele já coloca lá determinante. Dá para você decorar aqui os comandos, tá? Mas tem esse auxílio, é bom utilizá-los, né? Então a gente pode colocar aqui o i, né? Apesar que ele já fez direto. Então quando você coloca aqui, ele já dá direto, que é o número 1. Então você pode estar trocando. Então vou pegar aqui agora uma outra matriz. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Introduzir matriz, né? Agora eu vou pegar uma matriz de 3 linhas, 3 colunas. E vou pegar agora a matriz... uma matriz que todos os elementos sejam 1. Ó, então peguei uma matriz com todos os elementos é 1. Vou renomear ela, vou chamar ela de matriz A. Renomeei ela, tá vendo? E agora eu vou tentar fazer a soma, né? Então eu vou somar aqui, ó. Deixa eu ver se tem equações. Se tem algum comando aqui. Mas eu acho que não tem segredo não. A gente pode vir cá. A mais I. Vamos ver o que gera. Bom, aqui quando eu somei a matriz A e a matriz I, ele gerou exatamente essa matriz. Que a gente também pode estar calculando o determinante dela, né? Você pode estar calculando várias coisas aí, né? Então a álgebra, eu quero calcular então o determinante dela. Então o determinante dela aqui deu 4, né? Deixa eu só colocar aqui para conferir. A mais o I. Então dá um Enter. Deu 4. Então aqui você pode pegar, por exemplo, determinante bem maior, né? Você pode pegar uma matriz, né, com 10 elementos, o computador vai conseguir fazer. Apesar que o meu está esquentando, acredito eu que ele esteja esquentando desse tanto devido a estar gravando, tá? Não devido ao programa. O programa parece ser bem leve. Pode ver que ele faz o cálculo bem rapidinho. Aqui então, essa parte, né? A gente viu que tem diversas possibilidades para você estar trabalhando. Uma outra possibilidade que se você, não sei se vocês estão vendo, seria vir aqui no gráfico e a gente clicar, por exemplo, aqui no gráfico 2D, onde a gente pode aqui escrever a expressão. Então vou escrever uma expressão simples, né? Por exemplo, x ao quadrado e vou dar um OK, ó. Então todas essas opções que aparecem aqui é só dar um OK, ele vai gerar então a função pra gente, né? Então a função tá tudo aqui, ó, bonitona. Depois dessa função expressa aqui, a gente pode manipular ela também, né? Posso colocar aqui -1. Vamos ver o que vai acontecer com o gráfico. Ó, então o gráfico subiu um pouco, né? Aqui seria a origem. Não, ele desceu um pouco, né? Esse pontilhado seria então aqui a nosso eixo, né? Então, o gráfico, ele é um gráfico usual? Sim, dá para você usar ele, né? Você pode salvar essa imagem, né? Pode salvar essa imagem aqui. Ele serve pra gente também, ajuda, né? Apesar que eu tenho a preferência de utilizar o GeoGebra, né? Se eu fosse poder fazer alguma coisa, bem provavelmente ia ser pelo GeoGebra. Aqui também tem a opção da gente fazer o gráfico 3D, né? Então aqui eu vou colocar uma expressão, por exemplo, x ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então a gente dá um OK aqui e ele gera o gráfico pra gente, né? Rotacionar também eu acho que não, eu pelo menos aqui não consegui, né? Mas ele gera o gráfico, ele fica um gráfico colorido, bem bonitinho, né? Ele gera essa curva aí que parece uma tenda, sei lá, uma barraca. Enfim, aí o professor tem que utilizar da criatividade dele, né? Fazer exercícios para poder estar auxiliando os alunos. Então, pessoal, é isso. Acredito que eu tenha mostrado um pouco aqui para vocês. Eu vou deixar aqui, né? Por exemplo, eu fiquei interessado em aprender mais sobre isso. Eu acredito que se você digitar no Google aí, né? Apostila do Máxima, você encontra facilmente muitos materiais. Muitas faculdades utilizam, né? Colocar lista de exercícios, material introdutório sobre essa aplicação, sobre esse aplicativo.
enfim. Então é uma sugestão aí que deixamos aí para vocês, né? Para vocês, se quiser aplicar com os alunos, né? Seria interessante que pelo menos alguma vez na vida aplicasse isso com os meninos, para que eles possam ver, né? Que a matemática não é aquela coisa fechada dentro da sala, né? A gente tem possibilidades aí em aplicativos diversos, não é? Então é isso aí. Muito obrigado, né, a todos e até a próxima.